Política monetária. O que é isso, professor? Como que ela funciona? Vem comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre política monetária. Ô professor, mas o que é política? Política é só aquela situação que a gente tem que votar num candidato, que nós temos que escolher o candidato que nós achamos que vai ser melhor? Não. Política, gente, nada mais é do que um conjunto de ações. E aí o assunto é política monetária. Então, a política monetária ele está relacionada à circulação de moeda. E nós temos, pessoal, dois tipos de políticas monetárias. Nós temos a política monetária expansionista e a política monetária contracionista. O que é expansionista e o que é contracionista? Expansionista, crescimento, elevação de consumo. Contracionista, redução de consumo. Tá, e como que funciona isso? Primeiro, vale a pena lembrar que a política monetária, quem que determina ela, quem que define ela, é o Conselho Monetário Nacional, é o nosso CMN. Mas quem executa a política monetária é o Banco Central do Brasil. E aí, para a realização dessa política monetária, o Banco Central ele dispõe de três instrumentos. Quais são esses três instrumentos? Depósito compulsório, operações de redesconto e open market. Professor, como que funciona isso? Eu vou citar para vocês um exemplo de política monetária expansionista, ou seja, quando o Banco Central quer aumentar o consumo, quando ele quer aumentar a circulação de moeda. Então, pessoal, vocês sabem que em nossa economia nós temos dois tipos de agentes econômicos. Nós temos o agente econômico superavitário e o agente econômico deficitário. O agente econômico superavitário é aquela pessoa que, por exemplo, ela tem dinheiro sobrando e ela vai até uma instituição financeira e deposita esse dinheiro lá. Já o agente econômico deficitário é o contrário disso. É aquela pessoa que está buscando recursos, que ela está precisando de crédito, por exemplo. E aí, um dos instrumentos que o Banco Central possui é o depósito compulsório. Digamos que o agente econômico superavitário ele tem lá 100 mil reais. Ele está sobrando 100 mil reais, ele não vai deixar esse dinheiro embaixo do colchão. Ele vai levar esses recursos até uma instituição financeira para que ele receba também uma rentabilidade, para que ele tenha rendimentos, para que esses recursos que ele tenha venha a aumentar cada vez mais. Então ele leva esse dinheiro no banco e deposita lá 100 mil reais no banco, qualquer banco, certo? Esse banco ele precisa uma parte desse valor depositar para o Banco Central. Essa parte, esse depósito que o banco deposita no Banco Central, ele é obrigatório depositar no Banco Central, é chamado de depósito compulsório. Compulsório é o mesmo que obrigatório, certo? Digamos que o percentual que é obrigatório o banco, a instituição financeira, fazer junto ao Banco Central seja de 40%, certo? Então, se é 100 mil reais, o banco precisa depositar 40 mil reais lá no Banco Central e os outros 60 mil reais ele pode emprestar para outras pessoas, ou seja, emprestar aos agentes econômicos deficitários, certo? Mas o Banco Central ele quer realizar a política expansionista, então ele quer que tenha mais consumo. O que ele faz? Ele, por exemplo, reduz o percentual de depósito compulsório. Bancos, agora o percentual de depósito não é mais 40%, é 30%. Ou seja, as instituições financeiras vão ter 10%, nesse exemplo de 100 mil reais, 10 mil reais a mais para emprestar para os agentes econômicos deficitários. Com isso, gente, começa a girar, a entrar mais dinheiro na economia, ter mais dinheiro para as instituições financeiras disponibilizar aos seus clientes, disponibilizar aos agentes econômicos deficitários. Com isso, as pessoas, o que elas fazem quando elas têm dinheiro? Elas consomem mais. E aí há o crescimento, porque para mais pessoas consumirem, mais pessoas precisam produzirem. Mais pessoas produzindo, mais geração de emprego, mais geração de renda, mais geração de consumo. Então, um dos meios para uma política expansionista é a redução do depósito compulsório.
Outro meio seria reduzir a taxa de juros das operações de redesconto. Outro meio, o Banco Central comprar títulos dos bancos nas operações de open marketing. Vamos dar um exemplo de uma política agora contracionista. Professor, mas por que o governo quer que reduza o consumo? Por que o Banco Central quer que reduza o consumo? Digamos que nós temos uma fábrica de carros aqui no Brasil, certo? E muitas pessoas estão com dinheiro, estão comprando carros. O crédito está muito fácil, os bancos estão aprovando. E aí essa empresa, ela não dá conta da produção de carros. E aí, gente, quando ela não dá conta, lei de oferta e demanda. Quando nós temos uma demanda maior do que a oferta, ou seja, tem mais pessoas comprando do que a disponibilidade para a venda, o que acontece com os preços? Eles aumentam, certo? Então, para que não haja uma elevação nos preços, o governo, o Banco Central, executa uma política contracionista. Olha, bancos, o depósito compulsório era de 40%. A partir de então, vai ser de 50%. Ou seja, reduz os recursos nos caixas dos bancos, consequentemente, eles têm menos dinheiro para disponibilizar aos agentes econômicos deficitários. Isso é a nossa política monetária. É o Banco Central utilizando de 3 instrumentos: redesconto, open marketing e depósito compulsório, para organizar, para executar a nossa política monetária de acordo com o quê? De acordo com as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, que é o nosso órgão normativo. Ele só faz normas, só dá conselho, ó, vai ter que fazer assim, assim, assim. Agora quem executa essa política é o Banco Central do Brasil. Espero que você tenha entendido como funciona a nossa política monetária. Qualquer dúvida, fico à disposição. Forte abraço para você, comente, compartilhe, curta essa publicação para que a rede social entenda que ela é relevante e distribua de forma mais orgânica a um maior número de pessoas. Forte abraço, até a próxima.